Olha, continuando a parte de princípios, por incrível que pareça, existem exceções ao princípio da isonomia, tá? Cuidado com isso, porque você pode parar e pensar assim, mas o princípio da isonomia, professor, além de ser um princípio, ele também não é uma finalidade? Sim. E mesmo assim, a legislação prevê exceções, tá? A Lei 8666, tá? Preste atenção para vocês entenderem. E entenderem o porquê que existem exceções. A isonomia, ela é direcionada para interesses individuais ou interesses da coletividade? Professor, é condições iguais para todos. Então, é para a coletividade. Não. O interesse é individual, que cada um dos participantes possa participar em condições iguais. Mas a isonomia garante o interesse individual de cada um dos participantes, tá? Então, defende o interesse, o quê? O interesse individual. Agora, preste atenção. Não sei se vocês se lembram das outras duas finalidades, que era aquela parte de seleção da proposta mais vantajosa, lembra? Mais vantajosa, e o que? Desenvolvimento nacional sustentável, lembra? Nacional sustentável. Olha a diferença. Quando a gente fala em obter a melhor proposta, a proposta mais vantajosa, ela é mais vantajosa para quem? Para o contratado ou para a sociedade? Para a sociedade. Quando você fala em desenvolvimento, é desenvolvimento de uma pessoa ou do país? Do país. Então, essas duas finalidades defendem interesse o quê? Interesse da coletividade. Então, quando eu tiver que escolher entre o interesse individual e o interesse da coletividade, o princípio da supremacia do interesse público garante que você vai ter que, obriga você o quê? Buscar os que defendem o interesse da coletividade em cima do interesse individual, tá? Ou seja, você, sempre que possível, tenta garantir as duas coisas, o interesse individual com o princípio da isonomia e o que? E os interesses da coletividade por essas duas finalidades do princípio da licitação, tá? Então, as exceções ao princípio da isonomia, eles vão cair na defesa de uma dessas duas coisas. Ou para a escolha da proposta mais vantajosa, que traga mais benefício, ou para o desenvolvimento o quê? Nacional sustentável, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ver quais são essas amigas chamadas exceções. A primeira exceção, tá? A primeira exceção fala o seguinte, ó. Primeira exceção fala assim, ó. As preferências, ou seja, dar preferência, as preferências devem com sentido de obrigação, privilegiar tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e
empresas de pequeno porte. De pequeno porte. Tá? Então, na forma da lei. Tá? Então, nós temos que dar preferência a quem? As microempresas e empresas de pequeno porte. Então, vai ter o quê? Dar uma diferenciação de condições. Por quê? Porque vai dar uma preferência em uma em relação à outra na escolha para as microempresas. Isso por quê? Porque vai estar buscando o desenvolvimento nacional, transformar pequenas e microempresas para que elas se desenvolvam e automaticamente geram um desenvolvimento econômico para o país, tá? A segunda exceção é essa aqui, ó, nas contratações destinadas a implantação, manutenção e aperfeiçoamento tá? Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação, considerados estratégicos, esses sistemas estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, as licitações podem, a licitação poderá ser restrita, tá? Poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país. Olha, aqui na verdade, se você parar para pensar, não é nenhuma exceção ao princípio da isonomia. É porque na verdade vai estar impedindo, criando uma regra que impeça a participação. Então na verdade seria exceção ao princípio da competitividade. Mas nos livros, normalmente você vai encontrar que é exceção ao princípio da isonomia, tá? Na verdade é o princípio da competitividade. Se tiver uma coisa ou outra, estão certas na prova. Se tiver que escolher, é em relação ao princípio da competitividade. Vamos lá, próximo. Os editais. Os editais de licitação para contratação de bens, serviços
bens, serviços e obras poderão mediante prévia justificativa, da autoridade competente, exigir que o contratado, tá? Exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública, ou daqueles por ela, a entidade, ou ele, por ele, tá? Por ele. Por ela. Concordar com o último. Indicado, por ela indicado, aquele que ela indicar, tá? Como é que se fala? Medidas de compensação, por estar escolhendo ela, tá? Compensação. Medidas de compensação comercial, industrial e tecnológica, ou acesso acesso a condições vantajosas de financiamento. Cumulativamente ou não, ou seja, pode ser mais de uma vantagem, cumulativamente ou não, tá? Na forma estabelecida pelo Poder Executivo, Executivo Federal, tá? Então a primeira, aquela que dá preferência a microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, tá? A segunda no caso de contratação, de manutenção, implementação e aperfeiçoamento de sistema de tecnologia, o edital pode ser restrito, único para quem? Para a contratação de bens e serviços que tenham com tecnologia desenvolvida no Brasil, tá? Terceiro, que o edital pode fazer o quê? Exigir medida de compensação
do contratado, tá? Ó, exigir que o contratado promova em favor do órgão uma medida de compensação, uma vantagem, tá? Vamos lá. A quarta seria o seguinte, ó, produtos e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, tá? Quem atender isso vai ter o quê? Vai ter preferência. Os produtos nacionais, produtos e serviços nacionais que atendam às normas, por exemplo, da ABNT. O quinto caso seria o caso dos bens e serviços, bens produzidos ou serviços prestados por empresas tá? Por empresas que comprovem cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, tá? Para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, reabilitado da Previdência como é que se fala? Da Previdência Social. Reabilitado da Previdência Social. Tá? Isso aqui é legal porque quando você estuda, se você nunca estudou acessibilidade, de repente você não vai saber. Mas os órgãos públicos, como você vê em concurso, reservam vagas para pessoas com deficiência, para negros, tá? Aí o que acontece? Existe preferência para as empresas que fazem o quê? Que cumprem essa reserva de vaga. Ou seja, existe tanto para a área pública a reserva de cargos, de vagas no serviço público, como nas empresas particulares. Isso aí muita gente não sabe, tá? Então, dependendo da quantidade de empregados que a empresa tem, ela vai ter que cumprir um percentual de vagas reservadas, tá? Tanto para pessoas com deficiência como para pessoas reabilitadas da Previdência Social, tá? Então, as que conseguem comprovar que estão
consegue comprovar o cumprimento dessa reserva, elas têm margem de preferência, tá? Ficou claro para vocês? Então copia rapidinho. Vai lá, pessoal, para a gente fechar essa partezinha que envolve as exceções ao princípio da isonomia, lembrando que a isonomia defende o interesse particular, individual, enquanto que as outras duas finalidades, que é a promoção de desenvolvimento nacional sustentável e seleção da proposta mais vantajosa, que também são finalidades, assim como a isonomia do processo licitatório, defendem o interesse da coletividade. Então, as exceções ao princípio da isonomia é quando eu tenho que colocar o quê? Um interesse individual ou o interesse da coletividade. Aí eu vou dar preferência para o interesse da coletividade. Medir licitação que promova uma dessas duas finalidades em detrimento da isonomia, tá? Então vamos lá, ó, existe uma coisa chamada de margem preferência, tá? O que seria essa margem chamada margem preferência? Margem de preferência. Vocês fazem ideia? Preferência que vai escolher um em relação ao outro, tá? Margem de preferência. O que seria essa menina chamada margem preferência? O objetivo dela, qual seria, tá? Então, primeiramente, vamos ver o objetivo dessa criança. Depois a gente vê o que é realmente o conceito, tá? Então, ó, o objetivo da margem preferência é estimular, tá? É estimular a produção e a competitividade da empresa nacional. Da empresa nacional, tá? Da empresa nacional, vírgula, mediante a utilização do poder de compra do governo federal, tá? Agregando a demanda, agregando ao perfil da demanda do setor público, diretriz, agregando a ela, tá? Diretriz, ou seja, unindo o útil ao agradável. A diretriz para a promoção do desenvolvimento econômico do país, tá certo? Por isso que eu digo que é unir o útil ao agradável, tá? Ou seja, além de atender a demanda do serviço do setor público, ainda vai agregar um valor, qual vai gerar o desenvolvimento econômico do país, tá? Então, além de atender às necessidades, ainda vai acarretar. Agora, preste atenção, tá? Por quê? Porque nós temos dois tipos de margem
de margem que a gente chama de margem de preferência, tá? Então existem dois tipos de margem de preferência. A margem de preferência chamada de normal, tá? Margem de preferência chamada de normal e a margem de preferência chamada de adicional, tá? Então, ó, existe a margem chamada de margem de preferência normal. Aí o que seria essa margem de preferência normal? Vamos ver, é bem simples, tá? A margem de preferência normal é um diferencial de preços, diferencial de preços entre os produtos manufaturados nacionais, produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais e os produtos manufaturados estrangeiros e serviços estrangeiros que podem assegurar, que permite esse diferencial de preço, que permite assegurar preferência de contratação dos produtos e serviços nacionais. Então, ó, é o seguinte, margem de preferência é um diferencial de preço. A margem de preferência normal é um diferencial de preço aonde você está agregando a esse preço o que? O desenvolvimento econômico do país. Então, para garantir o que? Que a preferência de contratação seja dado a produtos manufaturados nacionais ou a serviços nacionais, tá? Agora, existe o que? Existe, como eu havia falado para vocês, uma segunda margem, que é a chamada margem de preferência adicional, tá? Olha só, essa aqui é a margem de preferência cumulativa, é a margem de preferência cumulativa com a margem de preferência normal, tá? Ou seja, somam-se as duas, preferência normal, dupla preferência, tá? De produtos manufaturados
nacionais, nacionais e serviços nacionais, serviços nacionais, tá? E serviços nacionais resultantes de desenvolvimento, resultantes de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento e inovação, inovação tecnológica, realizados, o desenvolvimento e a inovação realizados no país e os produtos manufaturados estrangeiros e serviços estrangeiros. Tá? Então, olha só, preste atenção. Se o produto é manufaturado no país ou o serviço é de empresa, serviço emprestado por empresa nacional, o que vai acontecer? Vai receber margem de preferência normal. Porém, todavia, contudo, senão, entretanto, ao passo que, se você fornecer um produto ou prestar um serviço e em ambas as situações tiverem sido realizados a partir do desenvolvimento e inovação tecnológica, você tem um bônus. Você vai receber a margem de preferência adicional. Traduzindo, você vai ter a margem de preferência normal e mais esse adicional de preferência. Tá certo? Ou seja, se eu tiver empresa que tem produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais concorrendo com uma empresa também nacional, mas que, certo, tenha o que? Produtos que tenham desenvolvido a inovação, sejam resultantes do desenvolvimento e inovação tecnológica, esse segundo caso vai ter o que? Uma margem de preferência maior, tá? Estrangeiros e serviços estrangeiros que permite assegurar a preferência de contratação, dos produtos e serviços nacionais. Tá? Agora preste atenção, ó. Essa margem preferência, ela tem outra característica legal, ó. Pode ser dada aos países componentes do Mercosul.
Cuidado, tá? Isso é uma característica que tem lá definida na Lei 866. Então, é só para os produtos nacionais ou um país ou um produto estrangeiro pode ter margem de preferência? Pode. Se for definido, tá? A margem de preferência, a lei permite dar essa possibilidade de conceder a margem de preferência aos países do Mercosul, mas isso vai ter que estar lá regido lá no edital ou na carta convite, tá? Ficou claro para vocês? Então copia, por favor, para a gente fechar essa parte dos princípios da licitação.